E aí, galera, beleza? Bom dia. Nós estamos aqui mais uma vez para nossa gravação do Sem Tabu. E o assunto de hoje nós vamos falar sobre um tema bastante interessante que daí para você colocar um monte de nome, né? Tem determinismo, não tem determinismo, nós temos livre-arbítrio, não temos livre-arbítrio, mas o que tem nos motivado hoje é uma fala de Jesus em Mateus capítulo 24, verso 12, quando Jesus diz assim, o pecado aumentará e o amor de muitos esfriará. E aí? O amor está esfriando ou não? Fica com a gente para você saber aí a resposta. Eu sou o Paulo, eu sou um filho amado de Deus e esse é o Sem Tabu. E aí pessoal, beleza? Eu sou o Roberto, sou um filho amado de Deus. Aí eu estava ontem na minha casa, tranquilo, aí eu pensei nessa questão. Tipo, mandei mensagem pro pessoal lá no grupo, perguntei: pastor, a gente poderia falar sobre isso. A questão que veio na minha cabeça não é se o amor se esfriará, é se o amor já se esfriou. Como Jesus fala lá, porque ele faz uma afirmação, que o pecado vai aumentar e o amor de muitos esfriará. Ele não está fazendo uma questão, será que, ou é possível que, não. Ele está falando, vai aumentar, é uma afirmação que ele tem certeza que vai acontecer. Então isso gerou muitas dúvidas na minha cabeça, então a gente está aqui hoje e creio que seja dúvida de muitas pessoas também. Então a gente está aqui para falar sobre isso hoje. Fica com a gente. Oi, gente. Meu nome é Melissa. Sou uma filha amada de Deus. E sejam bem-vindos a mais um quadro do Sem Tabu. Legal. Pastor, vamos começar chutando balde, cara. Eu gosto de chutar balde, não sei se já percebeu. A pergunta que eu fiz lá no grupo, é a pergunta que eu faço agora. Porque assim, eu vejo hoje na sociedade, cara, muita bagunça. Eu vejo morte toda hora, pessoas, umas matando a outra, e não só matando fisicamente, mas matando com palavras, sem a menor leniência, sem a menor pena da pessoa. Estupro em todo lugar, maldade em todo canto, e você vê pessoas que não ligam mais para isso, não tratam mais as outras com amor, com fervor. Aí a dúvida que eu fiquei uma dúvida e uma afirmação que eu acabei fazendo para mim mesmo. Falei, cara, eu acho que o amor não vai se esfriar, o amor já se esfriou, acho que não tem mais amor na sociedade. O que você acha disso enquanto teólogo? Cara, é um ponto de vista legal. Mas, Roberto, eu particularmente, eu creio que o amor ele tem possibilidades de esfriar, tá? Mas eu creio que ele não se esfriará. Por quê? Primeiro porque o amor é um dom de Deus. É um dom que Deus nos concede, Porque na verdade o amor é a essência de Deus. Deus é amor. E aí Deus nos criou, nos formou para sermos conforme a imagem, conforme a semelhança dele. Para sermos, não para nós sermos amor, mas para nós termos amor e amarmos mutuamente. Esse é o principal dos mandamentos, Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o nosso próximo. E aí Jesus, quando a gente pensa em chutar o pau da barraca, aí vem Jesus e derruba a barraca, Ele não chuta o pau, ele quebra tudo. Aí ele fala assim, amem os seus inimigos. E é interessante que, inclusive nesse texto, quando Jesus fala que o pecado aumentará, então o pecado sim tem aumentado desde que o mundo é mundo, e o amor esfriaria. Só que a grande questão é que Jesus sabia disso. Jesus está fazendo uma pergunta, fazendo ali um discurso para os seus discípulos, para as pessoas que estão ouvindo ele ali, mas Jesus, na verdade, ele já sabia que ele providenciaria os meios, os recursos para que o amor não se esfriasse. Então, é óbvio que o homem entregue à própria sorte, quer dizer, a pessoa que está desconectada de Deus, ele vai falar, não, realmente, o mundo está um caos. E está.
Tá? O mundo, cara, não tem mais jeito. As pessoas não tem mais jeito. O que você falou, roubo, estupro, as pessoas, matam reputações, matam dignidade, mata a honra, mata a influência, mata tudo, né? As pessoas falam palavras danosas. Agora, dentro disso tudo, a gente precisa entender o seguinte, é que Deus está no controle de tudo. E aí, se eu me desconecto de Deus, aí eu olho essa situação, o que eu vejo? Caos, eu vejo falta de solução, eu vejo fatalidade, eu vejo catástrofe. Mas se eu me volto para Deus, se eu olho a partir da perspectiva de Jesus, aí eu sou obrigado a dizer, Deus está no controle de tudo. Né? E uma das formas que nós cristãos temos de entender essa questão do amor não se esfriar, de Jesus estar no controle, de Ele providenciar para que o amor não se esfrie, é quando nós celebramos a ceia do Senhor. Todas as vezes que eu celebro a ceia do Senhor, eu sempre digo que a ceia do Senhor, ela não é para curar pecado, ela não é para me dar sorte, ela não é... Oi? Ela não é santa? Ela não é santa, tá? Ela é um memorial para eu lembrar que Cristo me ama e que eu devo amar aos meus irmãos assim como Cristo amou a igreja. Uau! Isso é demais, cara. Eu curto demais essa mensagem da ceia, esse memorial, e é assim que eu vejo. Eu sempre me questiono, no sentido assim, eu sei que Deus está no controle de tudo, Ele permite que essas coisas acontecem, mas assim, tipo, mas Ele gosta disso, sei lá, isso, não sei, é muito confuso pra mim, dessas coisas, tipo, estupro, roubo, claro que Ele não gosta, mas aí vem na minha cabeça, tipo assim, Ele tá no controle de tudo, tá, mas por que isso tudo tá acontecendo? Isso, então vamos lá, Deus não gosta. Deus odeia a injustiça, tá? Uhum. Deus é justo, Deus ele fala, a alma que pecar, essa morrerá, tá? Então Deus não gosta não, Deus não criou o mundo para viver no caos, tá? Então por que o mundo está no caos? É porque o pecado aumenta, a iniquidade aumenta, o amor de muitos se esfria. Tá? Então o resultado é esse. Tá? Se eu amo a Deus sobre todas as coisas, se eu amo o próximo como a mim mesmo, é óbvio que essas coisas não vão acontecer. Tá? Porque quando a Bíblia fala de eu amar o próximo como a mim mesmo, a visão em geral que a gente tem aí desse amor ao próximo como a mim mesmo, esse amor a mim mesmo, geralmente a pessoa trata daquela questão de eu ser caridoso, eu ser não sei o que, eu ser meiguinho, fofinho, tá? Como a mim mesmo. Eu sei que eu não sou meiguinho, eu sei que eu não sou fofinho, eu sei que eu dou mancada, né? Eu sei que eu sou relapso, como o outro vídeo que nós gravamos, eu sei que eu procrastino, eu sei que eu tenho preguiça, eu sei que eu não cumpro minhas metas. Eu sei que eu minto. Eu minto, né? Eu sei que em algumas coisas eu não sou confiável, não tenho habilidade, mas apesar disso tudo, eu me cuido. Apesar disso tudo, eu não me desconecto de mim. Apesar disso tudo, eu falo assim, não, hoje eu tô assim, mas amanhã eu vou ser melhor. Hoje eu não consegui, mas amanhã eu vou me dar uma nova chance. Olha, hoje eu pisei na bola tanto, cara, que eu não merecia nada, mas assim mesmo eu vou sentar, vou almoçar, vou dormir, vou me cobrir. E você fala, hoje eu mereço. Tá? Então, a Bíblia fala assim, ama o outro do jeito que você se ama. Muda alguma coisa?
nesse questão do um amo o outro? Muda. Muda totalmente. Imagina se eu entender o outro e falar assim a vida toda pro outro, ó, cara, hoje foi só mais um dia. Não foi dessa vez. Amanhã vamos tentar de novo, mas eu tô contigo. Tá bom? Ó, vai lá, cara. Faz o que você tem que fazer. Se der ruim, pode contar comigo, cara. Tô aqui para te abraçar, para te acolher, entendeu? Muda alguma coisa na nossa relação? Muda totalmente. Agora, se isso mudar totalmente a minha relação, você acha mesmo que eu vou sair por aí estuprando, matando reputações? Por que eu mato reputações? Eu mato reputações porque eu quero... Por inveja, por cobiça. Eu mato reputações porque eu não quero que a minha seja apagada. Eu mato reputações porque eu acho que o outro tem algo que quem merecia sou eu. Né? E aí então eu cobiço, eu invejo, tá? Deus não quer nada disso. Está lá no decálogo, os mandamentos. Não minta, não inveje, não roube, não mate, né? Tá tudo lá no primeiro. E aí Jesus vem e fala assim, e no que se resume tudo isso? O não faça isso, não faça aquilo, ame a Deus, não use o nome de Deus em vão, tudo isso se resume nos 2 grandes mandamentos. Ame a Deus sobre todas as coisas. Ame o seu próximo como a ti mesmo. E aí Jesus vem e fala assim, opa, esse negócio de amar o próximo, vamos consertar esse negócio aí. Ame o próximo sim, ame você sim, mas ame o seu inimigo. Então vamos concordar que esses mandamentos são tão harmônicos que quando você quebra um, você automaticamente quebra todos. Todos. Não adianta. Quando eu uso, por exemplo, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Né? A gente precisa entender o que aquele mandamento está dizendo. Não usarás o nome do Senhor teu Deus em vão, não é o dia que o Coringão tá jogando lá e o goleiro chutou na trave, aí você fala assim, ai meu Deus do céu! Não, isso não é tomar o nome de Deus em vão. Eu aprendi isso. Eu também. Você aprendeu isso. Um monte de gente aprendeu isso. Tá? O texto está dizendo isso. O texto está dizendo assim, ó, não use a boa reputação do nome de Deus com finalidades fraudulentas em proveito seu. Como que eu posso usar o bom nome de Deus com finalidades fraudulentas? Eu juro por Deus. Eu juro por Deus, ó, o que eu estou falando é mentira, eu não vou cumprir aquilo que eu estou falando, eu vou dar calote, eu sou sem vergonha, e qualquer pessoa que olha para minha cara sabe que eu não sou alguém confiável. Mas aí eu me empodero do meu pastorado, né? Do meu nome profético, e aí... Eu obrigo um dízimo de R$1.000. Isso! E aí eu chego e falo assim, Deus está falando. Eu tenho um recado de Deus para você. Aí eu mudo a voz, né? Mudo a postura, assim. Geralmente eu ando assim, né? Aí eu falo assim, ó, levanto. Parece um pombo. Isso, parece um pombo, né? Aí eu falo assim, olha, Deus está falando. Ah, vai se catar. A Bíblia fala assim, ó, não use a boa reputação do nome de Deus. Se você vai conversar, cara, não importa se é num ambiente de igreja, não importa onde você está. O seu sim seja sim, o seu não seja não. E se você quer ter uma boa reputação, seja honesto, vá trabalhar, para de... Agora, se eu quebro esse mandamento, primeiro, se eu quebro esse mandamento, eu já quebrei o primeiro. Qual é o primeiro? Deus em primeiro lugar. Cara, se eu usei a boa reputação do nome de Deus para os meus fins fraudulentos, significa que Deus já saiu de primeiro lugar. Por outro lado, se eu uso com fins fraudulentos, é porque você eu quero... o segundo mandamento também. Isso, é porque eu quero roubar, matar, mentir, eu tô com inveja e quero me apropriar do que é do outro, então eu já quebrei todos os mandamentos. Então se eu quebrar um, eu arrebento com todos.
Então a gente pode dizer que o caos, só tá esse caos porque ninguém coloca Jesus em primeiro lugar. Exatamente. Por isso que Jesus falou. Por aumentar o pecado. Ó, toda essa situação é por quê? Porque o amor de muitos esfriará. Certo? Por que o amor de muitos esfriará? Porque vai aumentar o pecado. Aí, biblicamente, o que é pecado? Pecado é eu não obedecer a Deus. E o mandamento começa, ame a Deus. E aí Jesus fala, e como que você ama a Deus? Ó, aqueles que têm os meus mandamentos e obedecem aos meus mandamentos, esse é o que me ama. Cara, tá tudo conectado. Não tem como não tem como eu sair de um e falar eu amo a Deus. É a mesma coisa a pessoa que vive a vida do jeito que quer. Por que que acontece essas coisas que acontecem? Bem, por que que acontece o estupro? Olha que coisa insana. Por que que acontece o estupro? Eu olho para você. Você é uma menina. Aí eu olho, você é admirável e desejável. Né? Como a Bíblia falava da esposa do profeta Ezequiel, você é uma delícia aos nossos olhos. Você já não está olhando ela como no segundo mandamento pede. Tá? Você já é uma delícia. Porque a Bíblia, quando fala que a mulher de Ezequiel era uma delícia aos olhos do Ezequiel, não era aos olhos de todo mundo. Entendeu? Mas eu falo, não, você é uma delícia aos nossos olhos. Aí eu falo assim, pô, essa delícia aos nossos olhos. Então já comecei. A cobiça, né? Já generalizei. Pô, essa delícia é. Eu vou baixar o nível, tá? É para ser comida. E se eu não comer, alguém vai comer. E se ninguém comer, a terra come primeiro. Entendeu? Aí, então, eu falo assim, se isso vai acontecer, então é minha. E eu vou lá e tomo posse. Quando eu tomo posse, eu desconsiderei que você é uma pessoa, que você é um ser, que você é amada por Deus, que você é criada à imagem e semelhança de Deus, que você tem personalidade, que você tem direito a escolher de falar sim ou falar não. Eu rejeitei tudo isso porque eu supervalorizei o que eu quero, o que eu penso, o que eu sinto, o meu instinto, o meu. Isso é egocentrismo. Aí também entra a pornografia. Exagerado. A pornografia. Que olha só. Não, mas vamos lá. Vamos chegar no onde eu quero chegar aqui. Isso é um egocentrismo exagerado. O que é um egocentrismo exagerado? É um superego, certo? E o que é um superego? O que é um superego? O quê? Não sei. Não sabe? Já preguei sobre isso. Eu sei, só que eu não lembro. É a personificação do demônio. O cara que faz essas coisas, que estupra, que pega, que mata, querido, é um demônio, é um capeta. Esse eu, a ponto de eu, é meu, é pra mim. Cara, isso é o cão. Isso não é de Deus. Deus não gosta disso porque Deus não gosta do diabo. Nossa. Viajada, né? Mas é assim, a Bíblia diz isso, tá bom? É muita viagem, assim, tá? Mas fala que você ia falar que ia perder. Não, é que eu falei que a pornografia entra nesse sentido, porque quando você assiste, você não está considerando o fato das pessoas que estão lá serem filhas de Deus, sim, serem a imagem e a semelhança. Isso, qualquer um. Às vezes aquilo não tá, às vezes primeiro que é errado por si só. Uhum. Mas o fato, às vezes, a pessoa está sendo estuprada, a gente não sabe. Às vezes a pessoa foi vendida como escrava sexual, a gente não sabe. Então, na verdade, tá ali na pornografia, você está vendo aquilo ali, de repente você vê um estupro como um estilo
de prática sexual. E aí, se você está ali assistindo aquilo, você não está ali para se falar assim, isso é errado. Não, você está ali para se excitar. Aí você está falando, puxa, que legal, cara, esse jeito eu não sabia. Então quer dizer que se eu pegar a mulher, dar uns tapas na cara dela e dar um soco assim, então, puxa, olha que louco, cara. Por quê? Porque na verdade, eu tô. Quando chega, né, nesse ponto da pornografia, eu despessoalizei a pessoa e coisifiquei. Principalmente, eu coisifiquei a mulher. É uma coisa. É uma coisa. Então, se eu bater na cara dela, se eu estuprar, se eu der chute, quebrar a perna, cara, é uma coisa, é um objeto. É tipo uma droga. Olha que loucura, que vai te dar prazer. Olha que loucura, entendeu? Cara, isso é insano, isso é insano. E são coisas sutis, né? Que faz toda a diferença. Opa, coisas sutis. Tipo, uma coisinha aqui, uma coisinha aqui, uma coisinha aqui. Já formou uma mente. Sim, uma mente. Por quê? Como o Roberto falou, é uma droga. Ó, eu começo, uma coisinha de nada. Parece que não é nada. Né? Aí, eu parto para N coisas, né? Que... Cara, a Bíblia é que o nosso programa aqui chama Sem Tabu, né? Então a gente procura falar sem tabu. Mas são coisas que, mesmo falando sem tabus, elas são vergonhosas a gente falar. Porque a Bíblia fala: olha, nem se comente essas coisas entre vocês. Quando você cometer um pecado, você nunca vai cometer só esse pecado. Você vai desencadear uma série de pecados. Puxa, uma série, cara. É tipo uma, sei lá, um circuito. Isso, ó, e fora isso, vamos dizer assim, ó, ainda que, falando, né, voltando aí nesse aspecto da pornografia, ainda que eu despessoalizei a pessoa e coisifiquei essa pessoa, ela não deixou de cumprir os propósitos de Deus. Essa pessoa ainda corre o risco de engravidar nessa relação. A responsabilidade continua. E o que eu vou fazer com isso? E a pessoa que gerar disso, porque como eu despessoalizei a pessoa e coisifiquei, o ser gerado dessa situação, ele também vai ser coisificado, vai ser essa coisa. Mas a gente já fez o questionamento uma vez, então uma atriz pornô que ela é muito famosa, não vou falar o nome dela aqui, mas ela é famosa. Aí o questionamento que a gente fez, eu falei, imagina se essa mulher tiver filho. Aí o filho entra na puberdade e por acaso ele entra num site desse e vê a mãe dele lá. Como que ele não vai se sentir? A mente do moleque. Né? É terrível. Ó, esses dias atrás, uma pessoa me ligou pedindo, pastor, você pode fazer uma visita assim, tá? Aí eu falei, não, eu não posso. Não posso. Não, mas a pessoa precisa de um homem de Deus. Olha, então vamos lá, vamos baixar a bola, né? Muito obrigado por esse reconhecimento. Meu ego super inflou, ó. Lembra, ó, eu sou pastor. Sim. Mas entenda que eu posso me tornar um demônio todas as vezes que o meu ego vai lá nas nuvens. Aí eu não, ó, eu preciso de um homem de Deus. Aí vai eu lá, o homem de Deus. Usando a boa reputação do nome de Deus, com o peitão estufado. Aí, graças a Deus, eu peguei um alfinetinho assim, aí murchou. Aí eu falei assim, ó, não, muito obrigado, meu ego inflou demais, mas não, ó, o seu companheiro aí, você precisa de polícia, você precisa ir lá na delegacia da mulher, você precisa denunciar, você precisa, é isso que precisa, tá bom? Falei, e quanto a você, você precisa se arrepender, mas se arrepender conforme a Bíblia diz, não é ficar triste porque a presepada que você fez deu errado, isso chama remorso. Isso chama, puxa, caramba, eu fui tão topeira. Isso não é arrependimento. Arrependimento eu me entristeço pelo que eu fiz, expando a minha consciência e começo a agir diferente. Falei, então, quando você fez tudo isso em prol de satisfazer você.
Você pensou na sua felicidade, você pensou no seu prazer, você pensou no que te daria alegria, e aí então você se meteu nisso. Só que aí você não pensou que nisso aí você denegriu a imagem da sua família, você ferrou com a sua filha, você ferrou com o seu marido, você ferrou com o seu pai, com a sua mãe, e agora gerou o caos, e agora você quer que eu vou lá resolver o seu problema? Eu não tenho a menor condição de resolver e não tenho pretensão e não sairei do meu lugar. Passar bem. Porque o casamento você não olha para você tem que olhar para o outro. Entendeu? Então, essa busca da felicidade. Por que muitos casamentos não dão certo? Porque eu vou para o casamento não pensando em fazer o outro feliz. Não pensando em me dar para o outro. Eu quero ir para o casamento, o que o outro tem para me dar. O que eu vou buscar do outro? O que eu vou ganhar? E você vê que quando dá certo é porque tem essa reciprocidade. Um olha para o outro vendo o que ele pode dar e o outro a mesma coisa. Então é recíproco. Nunca vai faltar. Nunca vai faltar, né? Se eu venho aqui e contribuo, o outro vem e contribuo também. E aí quando eu preciso, eu pego. E aí quando eu pego, imagina que eu tenho aqui, certo? Aí eu contribuo. Aí o outro vem e contribui. Aí eu preciso. Quando contribui ali, aquilo ali já não é mais meu. A partir do momento que eu depositei ali, aquilo é nosso. A partir do outro colocou, é nosso. E aí então quando eu preciso e vou lá e pego, eu não peguei mais o que é meu, eu peguei o que é nosso. Viajou, cara, mas... Viajou, mas deu pra entender. Deu pra entender? Uhum. Não, é justamente... mas isso que, nenhum casal pensa assim, mas é muito difícil um casal pensar assim. O casal pensa assim, mas é isso que nós devemos pensar. Os dois deixam de ser um e passam... Aliás, os dois deixam de ser indivíduos, né? E passa a ser comunidade. Né? O casamento é uma comunidade, Sim. Nós somos uma comunidade. É uma instituição. Então, isso. Então, os caras pregam aí, querem pregar o comunismo. Mas não quero viver a comunidade. E a comunidade do casamento. Então, é impossível. Não e geralmente quem prega o comunismo é feminista. Isso, são pessoas individualizadas. Geralmente quem quer pregar esse comum são individuais, né? Individualistas. Então é complicado isso aí. Nossa, a gente viajou, hein? Tá falando de casal. Cara, Agora me responde uma coisa. Como falar pra uma pessoa não crente ou crente também, tem crente que é tonto. É sério. Pra uma pessoa não crente que vê esse caos no mundo e acha que Deus é mau ou que Deus perdeu o controle sim, porque o mundo tá um caos. Cara, porque acho que esse é um dos questionamentos que os crentes mais recebem. Tipo, não, beleza, Deus perdeu o controle. Uhum. Por quê? Porque, sei lá, Hitler matou mais de 6 milhões de judeus. Não, mas Deus não perdeu o controle, então ele queria que fizesse aquilo. Uhum. Então entra esse questionamento. Então vamos lá. Aí a gente tem também determinismo, livre-arbítrio, permissão. Isso, então vamos lá. Deus, cada um dará conta de si mesmo a Deus. Tá? Eu olho para o Hitler. O Hitler fez isso, o Hitler fez aquilo. Tá bom, aí você fala para a pessoa, e você? Nossa. Se a pessoa não ficar sem palavra, ela não é pessoa. E você? Né? Você vai dar conta de si mesmo a Deus. E aí, quantas imagens, quantas reputações você está detonando? Você critica o governo, critica os caras lá do Senado, mas quantos favores você tem pedido? Quantas falcatruas você está fazendo aí para poder se dar bem? Você também vai dar conta, Deus. Né? Então, a melhor forma da gente falar isso para a pessoa é chamar a pessoa assim. A outra coisa que nós podemos dizer é o seguinte: se o mundo está, o pecado está aumentando e
a iniquidade está aumentando, o amor está esfriando, como que a gente pode entender que Deus continua no controle de tudo? Há leis, há uma jurisprudência, há juízes, há fórum, mesmo que corrupto. Injusto. Mesmo que corrupto. A jurisprudência do Brasil favorece não as pessoas justas. Favorece a pessoa injusta, tá? Mas aí, por que a gente tá falando isso? Porque nós estamos pensando, quando a gente está falando isso, a gente está pensando lá no Alexandre de Moraes, fazendo processo contra o Renan Calheiros, o Fux e o outro lá, o Barroso, livrando Lula. É disso que a gente está falando. Não é isso que a gente está falando? Tá? Mas vamos pegar o juiz que não está lá. Ele não está lá. Ele está aqui em Leme, no Fórum de Leme aqui. Primeira instância. Isso, ele está aqui, no Fórum de Leme. E aí ele pega lá o depoimento, né? E a interlocutora fala assim, cara, vamos resolver, vamos chegar num acordo. Né? Ó, você tem responsabilidades como pai, como provedor, né? E vamos chegar num acordo. Um outro caso que eu soube, né? Uma pessoa teve uma problemática no casamento e a pessoa não andou ali, né, no casamento conforme deveria, e aí isso foi até o nível de chegar no juiz e o juiz determinar o que aconteceria. O juiz ouviu ambos os lados, ouviu ambas as partes e no final, na certidão de divórcio, o que o juiz colocou lá? Olha, o casamento foi desfeito devido a proponente, né, a mulher ter abandonado o lar, ficou muito tempo fora de casa e tá por razões injustificadas, tá? Cara, isso é justiça, isso é lei, tá? Alguém que Deus instituiu. Então Jesus falou assim, ó, toda autoridade foi instituída por Deus. Para quê? Com que finalidade Deus instituiu a autoridade para nós? Primeiro, para abençoar os bons. Por isso que a Bíblia diz, se você faz o que é certo, não precisa ter medo da justiça. Você faz o que é certo. E para punir os maus. Então, se você é mau, fique de olho na justiça. Por isso que Jesus, lá no Sermão do Monte, ele não apoia a vingança, né? Ele vai falar da questão da justiça. Então, por que da justiça? Porque o pecado cega, o pecado mata, e a Bíblia diz que nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. E morto não sabe o que é bom. Então, Deus, que quer manter a ordem, Deus que quer manter o controle de tudo, e mantém, mas Ele quer que nós saibamos que Ele mantém. Então, a primeira coisa que Ele quer de nós é o quê? Nos tirar do reino das trevas, nos dar a vida em Jesus e nos trazer para o reino da sua maravilhosa luz. É isso que Ele quer. Certo? Agora, se eu não consigo entender isso, eu estou morto ainda, o Espírito Santo ainda não me iluminou, não me esclareceu, então Deus usa a justiça, a justiça instituída, que Ele mesmo instituiu, para julgar, para equilibrar, para manter as coisas. Cara, Deus é lindo, Ele não perde o controle de nada, Ele está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo, sempre. Cara, eu acho que pra mim foi esclarecedor. Acho que é isso. Foi. Beleza? Ai, caramba. Tem mais alguma questão? Eu acho que é só isso. Cara, não sei se você ia falar do determinismo, cara. Ah, não, mas... Não, mas o que eu falei anteriormente, meio que você poderia ter pegado, porque Deus tem uma vontade.
A vontade dele é soberana. A vontade dele é soberana. Só que a gente tem o direito de fazer uma escolha. Isso, a gente tem o direito de fazer a escolha, mas a vontade dele sempre vai prevalecer. Sempre. Tá? A minha nunca vai prevalecer. Lembrei, rapidão. Calma, veio a dúvida aqui. Tudo que a gente fizer, não importa, quando eu falo, a gente fala sociedade, todo mundo. Não importa se é mal ou bem, tudo vai combinar no propósito de Deus que Ele quer. Sim. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Tá? A Bíblia vai dizer que todas as coisas junta tudo isso, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tá? Coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Mas todas as coisas cooperam para a glória de Deus. E os propósitos de Deus se cumprem. Tá? Então, se eu amo a Deus, então eu estava dizendo, né? No começo, quando você falou, fala na hora da gravação. Olha só, eu estou aqui orando, pedindo a Deus para que Deus se revele, para que Deus se manifeste. Eu quero saber a vontade de Deus. Certo? Então, nesse saber a vontade de Deus, eu não vou criar um elemento. Como que eu vou saber a vontade de Deus? Eu oro, confio em quê? Que Deus ouve as orações e que Deus responde as orações. De que jeito? Do jeito dele, do jeito que ele quiser. Que hora? Na hora dele, na hora que ele quiser. Através de quem? Através de quem ele quiser. Tudo é vontade dele. Tudo é vontade dele. Então aí eu estou aqui. Aí, por um acaso, que não existe acaso, né? Tem alguém que fala assim... É uma resposta na sua cabeça. O cara não sabe que eu estou orando, não sabe que eu estou ali agonizando diante de Deus, falando, Deus, eu preciso que o Senhor fale, eu preciso que o Senhor responda, eu preciso que o Senhor sinalize, do tipo, eu preciso tomar uma decisão, eu vou para lá, eu vou para cá, eu não sei para onde vou, Deus, me dá a bússola, me mostra, né? E Deus está no controle de tudo, certo? Deus criou os bons, Deus criou os maus. Deus faz o sol dele nascer sobre os bons e maus. Deus derrama a chuva na horta do bom e do mal. Eu só estudo. Mas espera aí. E aí, Deus está ali de olho. E aí tem um cara mau que fala assim, eu vou pegar esse cara. Eu vou acabar com esse cara. Eu vou ferrar com esse cara. Lembra? Ele está em conexão com quem? Com o ego absoluto dele. Então, nesse momento, esse cara que está com o ego absoluto ali, dominante, esse cara se tornou quem? Eu falei no começo? Um demônio. Que relação o demônio tem com Deus? O demônio obedece a Deus. O demônio acha que faz a vontade dele. Mas o demônio faz a vontade de Deus. É só ler o livro de Jó. Quando dá a reunião lá, eu li. Entendeu? Aí, então, o cara vem lá e pai, Deus fala, isso mesmo. Conselho divino. É esse aqui que eu vou usar. Aí Deus fala assim, vai lá, fala com o meu servo. Aí a pessoa chega aqui para mim e fala assim, para me detonar, para me destruir. Aí o Espírito Santo de Deus fala assim, o Espírito Santo de Deus me abraça e fala assim, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que Deus está dizendo. Você viu, meu servo? Presta atenção. Aí você ouve aquilo que veio para te machucar, para te derrubar. Aí você fala assim, uau, obrigado Jesus, obrigado. Porque, agora, você entende que se eu desconectar de Jesus, se alguém vem e me fala algo ofensivo, algo depreciativo, o que eu vou fazer? Eu vou virar e vou pagar na mesma moeda. Como você ousa? Como você ousa tocar no ungido do Senhor e quebra o pau?
mas o foco não sou eu. Então, você sabe com o que você está falando? Você sabe com quem você está falando? Mas o foco não sou eu. Opa, eu estou pedindo para Deus falar comigo. Aí eu fico sensível não a ouvir o que eu quero ouvir, mas ouvir o que Deus tem para me dizer. E aí eu ouço e falo, é Deus. Não é o cara que está me falando, é Deus que está me falando. Capacidade de observação e paciência tem que ser astuta para conseguir, né? Porque para Sim, não responder. por isso que nós cantamos. Não, nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre Jesus. Tudo. Agora, por isso eu creio no determinismo. Beleza, agora peraí que você falou uma coisa que, cara... Aguçou. Moeu meu fígado, cara. Moeu. Então vai lá. Você acredita que Deus criou os maus? Eu creio. Sério? Deus criou todas as coisas, cara. Mas você não acredita que a pessoa, ela nasce... Claro que ela não nasce bom porque ela é pecadora, que você colocou de uma forma... Deus criou os bons e Deus criou os maus. Vamos colocar os bons é aquela pessoa que não pratica o tipo de maldade que a gente conhece. Uhum. A Bíblia vai dizer assim... Porque aí, rapidão, eu quero uma provocação de um filósofo, Rousseau, que ele falou que as pessoas, o homem nasce bom, a sociedade que o corrompe. A sociedade que o corrompe. Aí, o que você acha disso? Porque você falou... Eu acho que o Rousseau tá errado. Você acha que ele tá errado? Eu acho que tá errado, tá? Já a pessoa o homem nasce mal não. e Jesus o salva. Não, só que eu tô falando no sentido que você falou, Deus criou os bons e os maus. Isso. Então, vamos lá. Assim, ó, eu discordo do Rousseau. E aqui o Rousseau era um cara que eu gostava, hein, cara? Cara, eu gosto do ócio lá, cara, sempre gostei dele. Mesmo quando eu estudava teologia, eu gostava bastante de Rousseau. Mas hoje, cara, conhecendo a Bíblia como eu conheço, então o Rousseau estava equivocado. Né? Até porque, de onde que começou o equívoco dele? Quando a Bíblia diz que ele é um tolo. Cara, ele é um filósofo, pá, né? Cara, cabeção. A Bíblia fala assim, diz o tolo no seu coração, não existe Deus. Pronto, o Rousseau já... a Bíblia já falou, bobo, é tolo, né? E aí o que fala... Mas é legal porque ele fala uns negócios legais. Mas, por que eu discordo dele? Porque o homem não nasce bom e a sociedade o corrompe. Todos os homens nascem mal. Raça de víbora. O que é víbora? É cobra. Venenosa. E a víbora é má. Então, todo homem é uma raça de víbora. É raça de víbora. E nós nascemos maus. Nós somos libertos por Jesus. Jesus nos salva, Jesus nos converte, Jesus nos transforma. Tá? Então, todo homem é mau. Todos, sem exceção. Todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus, todos carecemos da salvação de Jesus, todos carecemos que Jesus venha e nos salva, nos liberte, nos resgate. Todos, então essa é a condição. Então Rousseau está errado. Agora, Deus criou todos os homens, certo? Agora só, Deus quer, é desejo de Deus que todos os homens venham à salvação. Às vezes, vou voltar, para responder essa, voltar no que a Melissa tinha falado, né? Como que Deus fica nessa, se Deus gosta? Não, Deus não gosta da maldade, né? Por que Deus permite que a maldade continue? A Bíblia vai responder. A Bíblia diz assim, ó, por que Deus permite isso? É porque Deus espera e deseja que os maus venham a se arrepender das suas práticas e se voltem para Deus e sejam salvos. Esse é o desejo de Deus. Quando Deus permite essas coisas e permite que o maldoso continue fazendo maldade, não é porque Deus quer que o cara continue fazendo maldade, é que Ele quer que o malvado se converta e se torne um filho de Deus. É isso que Deus quer. Então, agora a Bíblia diz assim, olha, Deus criou todas as coisas. Deus criou os bons para... Né? E aí a gente vai entender assim, que não é que Deus criou, na hora que Deus criou, um era bom e um era mal. Não, Deus criou gente. Tá? E esse a gente nasceu pecadora. Mas na soberania de Deus ali,
livre-arbítrio de Deus, Vontade, sei lá, poder, na vontade soberana de Deus, né? Deus nos deu, então, essa... Cara, eu queria usar um termo para não usar o termo livre-arbítrio, mas vamos dizer assim, que Deus deixa essa vontade permissiva, né? De nos deixar responsáveis pela nossa escolha. E aí, então, Deus permitiu e permite que alguns ouçam a voz de Jesus, falem sim para Jesus, se arrependam, se convertam, andem em novidade de vida. E os outros continuam na prática da maldade. Aí entra o que você falou, aí falaram para eles se converteram, Aí esses que são bons agora têm a obrigação de ir. Isso, e anunciar e propagar Jesus. Maus. Isso, né? Anunciar, porque os maus também precisam saber que eles precisam passar por essa experiência de conversão, de transformação. Tá? Eu não sei se ficou claro, se confundiu mais, mas é assim. Então, não é... Deus criou o homem, e o homem nasceu mau. Sem exceção, todos. Então Deus salvou alguns. Mas aqueles que Deus não salvou, então Deus os reserva para o inferno que é preparado para o anjo e o diabo e seus anjos. O diabo e seus anjos, tá? Então a Bíblia fala que Deus vai ser glorificado nos maus no castigo eterno. Agora, a questão que a Bíblia diz é que não importa a situação, Deus sempre será glorificado. Sempre. Vou contar uma história agora. Então, surgiu esse assunto na minha sala, sobre determinismo e livre-arbítrio. Aí, eram 3 pessoas na sala, eu e mais 2 meninos. E começou uma certa discussãozinha, assim, que eles falaram assim, eu não consigo acreditar no determinismo, isso e aquilo, a gente faz o que a gente quer, na hora que a gente quer, não sei o que, não sei o que lá. Aí, um deles começou a citar a história da irmã dele, falando assim, que ela estudou muito para fazer engenharia. Só que no final ela fez direito. Então ele na sala citou que era uma escolha dela, ela que decidiu fazer direito. Aí depois perguntou para mim o que eu achava, né? Eu falei assim, não era vontade dela, era vontade de Deus. Ela acha que era vontade dela, mas não era. Uhum. Aí, depois de a gente ter discutido muito esse assunto, ele falou assim, vocês crentes têm a mente muito fechada. Eu falei assim, mas é isso que vocês pensam. Mas é vocês que têm a mente limitada, a gente tem a mente aberta. Isso. Acho que só da pessoa falar isso, ela já tem a mente fechada. Né? Dela falar isso. Mas é isso aí, galera. E assim, e queira ou não, toda vez que a gente está falando, igual que a gente está falando sem tabu, e a gente fecha a questão com algumas questões, né? Dá a impressão que nós somos arbitrários, somos... Mas essa é a proposta do Evangelho, tá? A proposta do Evangelho é esse ser incisivo, a proposta do Evangelho é proselitismo. A proposta do Evangelho é nós sermos gentios, sim, mas é sermos agressivos. Por quê? Porque nós andamos na contramão. Imagina que quando eu ando na contramão, eu dou trombada, eu derrubo, eu sou derrubado, né? Então não tem como eu andar na contramão e sair ileso do outro lado. Não, eu vou sair cheio de hematoma, vou provocar hematomas, então vai dar uns negócios... Eu lembro do Romanos essa semana, eu lembrei dessa contramão. Se seu inimigo tiver com fome, dele o que comer. Eu falei, cara, velho, como que eu vou fazer isso? Isso, tiver com você de beber, você vai ficar bravo. Você dá uma trombada pro cara e fala, toma um pão aí, cara. Isso você tá vamos ali comer, né? Você tá com fome. Vamos comer junto ali primeiro pra ganhar força pra gente, né, continuar aí. Cara. Não, é isso aí, essa é a proposta bíblica, né? É gentil e dura ao mesmo tempo, né? Isso, é gentil e dura, né? Lembra, cara, Jesus ele chamava a multidão, sentava, comia, compartilhava pão, pá, depois falava, seus hipócritas, entendeu? Vocês vêm atrás de mim só porque para comer pão? Tô morrendo de fome. Tô morrendo de fome, mano, né? Cara, aí você olha o discurso de Jesus e fala, cara, Jesus tava com a cabeça onde, né, mano? Aí ele viu um monte de gente andando atrás dele, ele para, mas vocês estão andando atrás de mim por quê?
Quem quiser me seguir, sai da fila e vem atrás de mim. Mas uma multidão. Já era, então. Né? Então, a multidão só trocou de lugar. Isso, só trocou de lugar. Então, é muito interessante, né? Aí quando ele faz aquele discurso, cara, não, esse discurso é muito duro, vamos embora. Aí Jesus cruza o braço. Eu acho que ele deve ter fechado o olho, né? Porque ficou lá esperando, pá. Acabou a movimentação, ele abriu o olho. Contou 12. Ué, vocês estão aqui? Por que não foi também? Tipo, cara, você fala, cara, que Jesus que é esse, meu? Jesus era hippie. Né? E aí Jesus fala para nós, vai lá e faz o mesmo. Vai lá e faz o mesmo, né? Ou seja, o que é fazer o mesmo? Ame pessoas, se importe com pessoas, se relacione com pessoas, né? Mas ande na contramão. Ande na contramão. Seja contra a cultura. Cara, nós somos chamados para ser contra a cultura. Não somos chamados para ser modinha. A tentação de ser modinha é demais, mas não é essa a nossa proposta. Jesus é foda. Oi? Jesus é foda. É isso aí. Gente, ela falou fofo, tá? O microfone tá ruim. Fox. Jesus é Fox. Ah, ele também deve ser fofinho, né? É. Ah, não, porque tem um... Eu vi que ele era desprovido de beleza. Né? Por causa do pecado. Por causa do pecado. Porque o pecado estava sobre... Nosso pecado estava sobre ele, né? Olha só a heresia. Tá bom, Jesus é fofo. Não, isso aí a gente tem que Jesus cuidar. Ele era é fofinho. lindo, né? A linda estrela da manhã, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Vamos parar com Amém. isso antes que acabe em heresia. Isso. Vamos parar. Queridos, espero que você tenha gostado e assista, compartilhe, dê o seu like, que Deus te abençoe. Tchau, tchau. Tchau.